Bom dia, Monte das Oliveiras. Tudo bem? Bom dia para você também, que não é do monte. Mais um domingo passando, a gente ainda na expectativa, não é? Então, continue orando. Estamos avaliando voltarmos rapidamente agora e a gente está dependendo de algumas coisas, então vai orando, vai colocando Deus diante de tudo isso. E nós queremos voltar, evidente, mas queremos que estejamos bem seguros, não é? Então eu quero contar com você nesse processo todo, tá bom? Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos mais um domingo na tua presença. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela família no Monte das Oliveiras. Obrigado pela família que o Senhor tem juntado ao longo desses meses que estamos juntos. Que o Senhor continue nos abençoando e que hoje seja um dia de crescimento para todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, querido, nós estamos falando hoje sobre uma questão difícil, né? Muito difícil, e, e sobre comprometimentos que você pode ou não fazer. E a- o nosso modelo, nossa busca, a nossa decisão é que vai fazer diferença. Então, o nosso tema para hoje é: a decisão é sua. Ah, Deus é o autor e consumador da nossa fé, eu creio nisso e certamente você crê também. Lembrando que você precisa ter uma perspectiva bem profunda sobre a razão da vida, o sentido da vida. Para mim, eu já disse essa semana bastante, né? Mas é a morte e a ressurreição de Cristo. Ele morre para pagar os meus pecados e ressuscita para me dar vida. E então, o sentido da minha vida é exatamente isso, a morte e a ressurreição. Então, em algum momento eu vou morrer, mas eu posso ter certeza que eu serei ressurreto e viverei com o Senhor eternamente. Ou talvez, quem sabe, Jesus volte nesses próximos dias, semanas, anos e nos leve juntos, né? Tanto a mim quanto você. Então, eu quero só dar esses pontos de referências, porque que nós vamos tratar de um assunto bem interessante aqui em Josué capítulo 24. E Josué toma posições e decisões. Irmãos, é difícil tomar decisões, é difícil considerar mudanças profundas nos nossos pensamentos, no nosso estilo e nas decisões que vamos tomando. A igreja é um lugar onde eu preciso exercitar bastante aquilo que eu tenho aprendido. A gente vai lendo Josué 24 conforme a gente for andando nele, tá bom? Então, só para dar um fundo aqui, Josué está no livro, logo no início da Bíblia, depois dos primeiros 5 livros, né? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, né? No século 14 a.C. Ele foi um dos maiores líderes da história de Israel e ele fez seu último discurso desafiador. E aqui Josué está falando, e ele vai falar, a gente vai ler já já, sobre questões que o povo estava passando ou que iria passar, ou digamos assim, é uma questão de falar para a pessoa não cair nessa situação, ou, gente, vocês estão andando muito perto aí do despinhadeiro, né? E, por favor, mais para a esquerda, mais para cá, para que vocês não caem, né? E Josué foi o ajudante de Moisés, né? Ele aceitou, na verdade, convocado, ele aceita a incumbência divina de conduzir o povo de Israel na chegada e conquista lá da Terra Prometida. Lembra, Moisés morre próximo de cruzar o Jordão e Josué, então, vai terminar aquele processo, né? De onde vem tudo isso, né?
vem lá dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, promessa da terra prometida. Então, Josué foi fiel e dedicado à sua nação, né? O cristão ele precisa desenvolver esse senso de pertencimento. Acho que o brasileiro, né, de maneira geral, pensando na igreja do Senhor e pensando nesse país que Deus nos deu para andar nele, né? Enquanto nós estamos aqui no nosso projeto de crescimento. Então, precisamos amar esse lugar que Deus nos colocou e saber que vai fluir de nós esse crescimento, como nós vimos ontem, né? Na questão do devocional, falando sobre o encorajamento, né? Então, no final da sua vida, ele desafia a próxima geração a aprender da história e olhar para o futuro. Então, nós temos essa responsabilidade diante de Deus de ter esses parâmetros também claros para a gente poder caminhar e dar esse fundo para aqueles que não veem. Eles não vão chegar nessa percepção sozinhos, tá bom? Então, você que tem filhos, grande, pequeno, ou tá pensando em casar e tê-los, né? Então você precisa já começar a desenvolver em você mesmo esse amor, essa dedicação, para que quando o seu filho, sua filha, tiver maior, ela possa ter também. E se o seu filho ou filha já estão maiores e ainda não tem, trabalhe com eles, não é? Mas meu filho tem 20, 50, não importa, está debaixo da sua casa, no seu teto, você deve trabalhar com ele, é sua responsabilidade, você é pai, né? Você é mãe. Então, ele frisa a responsabilidade do povo em ouvir as instruções de Deus enquanto eles estão seguindo a vontade dele, né? Então, desse discurso a gente vai, registrado aqui no capítulo 24, a gente vai olhar para algumas considerações importantes e tomar boas decisões. Primeira coisa, uma boa decisão considera o passado. E Josué ele vai fazer isso aqui no capítulo 24, nos versos de 1 a 13. Eu vou ler para nós aqui. Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates, servindo a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó, Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá, tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Outros, porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos obedecer ou abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Então enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então, Josué está num momento diferente daquele
momento, né? A terra já tinha sido tomada, agora o povo já estava nos lugares, as tribos foram distribuídas na terra, e ele faz questão que as pessoas o vejam. Ele traça a história do povo, ele fala que houve momentos onde os antepassados adoraram deuses falsos, e naquele primeiro momento Deus separa Abraão. O que são deuses falsos? Seja lá o que for que impede o ser humano de se aproximar do Deus verdadeiro. E nós precisamos considerar tudo isso. Quais são os seus antepassados, né? Eu lembro dos meus, cada um vai lembrar do seu. E vai lembrar que naturalmente a gente não chegaria onde nós chegamos, eles não chegaram, né? E como foi que Deus agiu e trabalhou nesse período todo na vida deles para que eles pudessem, nesse momento, ter um caminho diferente. Deus deu a terra prometida, expulsa o povo que habitava nela, e ele diz para aqueles homens que não sabiam e não conheciam o Senhor, quem era ele comparativamente àqueles que foram destruídos junto com seus povos, né? Eles precisavam se lembrar de onde vieram e como chegaram nessa terra preparada pelo Senhor. Então, uma boa decisão considera o passado. Uma boa decisão considera o passado. E você e eu precisamos, então, entender que Deus está trabalhando na sua vida, mas eu preciso considerar o meu passado, né? Por quê? Para que eu não saia imaginando que aquele passado não volte, se eu começar a perder o foco dali para frente. Queridos, o que Deus quer nessa nossa olhar para trás, não viver do passado, mas é que a gente saiba o que foi que Deus fez. Essa é a sua história com Deus, é a minha história com Deus. Nós temos histórias com Deus. Então, sempre olhe e veja Deus agindo na sua vida. O Deus que faz e o Deus que é. Né? Porque há muita gente que acredita no Deus que é, mas não que faz. Que Deus não pode mudar o mundo. Que Deus não pode fazer certas coisas, porque Deus não está querendo, Ele não quer se envolver nesses negócios. Mas não é verdade, não é? Deus anda com o seu povo e Deus age na medida que o seu povo vai andando, e não é diferente para nós hoje. Segunda coisa, que é uma boa decisão, considera o presente, o momento que você está. E Josué vai falar isso nos versos de 13 a 18, dizendo o seguinte: dei-vos a terra em que não trabalhasse, cidades que não edificasse, habitais nelas, comeis das vinhas, dos olivais que não plantasse. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebe? Deus está levando Josué para um olhar para o passado, um olhar para o presente, e toma uma decisão. Uma decisão com Deus, ela envolve valores, comportamentos, não é? Que eu e você precisamos considerar nesse processo de andar com Ele. Nós não estamos diferentes daqueles que quando Josué falou no final da sua vida. O povo habitava seguramente na terra dada por Deus, agora serviriam ao Senhor que lhes concedeu essa terra, ou procurariam os falsos deuses que os residentes anteriores serviam. A escolha sensata seria servir Deus, até porque Deus nos levou até ali de maneira clara e absoluta. Para você, talvez você vai tentar enxergar Deus no seu processo de vida, talvez você não o conhecesse, e aí você vai ter dúvida.
Espero que não, né? Mas talvez você tenha. Então, Deus está agindo na sua vida, mas ainda assim você precisa tomar uma decisão. Lembra, a sua vida, você não pode querer chorar depois, né? Porque você não foi coerente na sua decisão, não foi consistente nas suas decisões e não agiu como alguém que ama Deus, não apenas que respeita e que se submete, mas que ama, que vai andar com Deus, que vai andar com seus irmãos, que sabe que Deus quer te usar nesse processo de crescimento daqueles que estão ao seu redor. Para decidir bem, precisavam olhar ao seu redor e perceber quem estava com eles e quem poderia ter a condição de andar junto. Então, eu quero te encorajar, nos encorajar como povo. Já a gente está nos nossos cultos ao vivo e tal, mas com que base a gente está voltando? O que você está na sua casa? Como que está lidando? O que foi que você ouviu nesse período? Como é que você se relacionou? Quais foram as fagulhas que brotaram de repente na sua vida? Por quê? No verso 16, o povo responde, né? E vai dizer o seguinte: respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor nos expulsou de diante de nós estas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, estamos nesse processo de entender a proposta de Deus enquanto estamos formando a nossa estrada, pavimentando a nossa estrada. E estrada aqui não é só o meu caminho, irmão. Eu preciso entender, você precisa entender. Somos responsáveis por aqueles que estão ao nosso redor, né? Primariamente os da casa, né? Pai, mãe, filhos, e irmãos e irmãs, e eu tenho que continuar pregando, se não com a boca. Eu sei que família é complicada às vezes, mas especialmente com o seu testemunho. Então, zele dele. Difícil vai ser chegar para o seu filho e falar como eu ouvi da minha mãe muitas vezes, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, se os valores não estiverem nas entranhas, né, nas suas capacidades de deduções da vida, cada caminho é cada caminho. Então, como é que eu faço isso hoje para aqueles que não estão na fé, ou estão, ou se foram? Eu preciso voltar a investir neles, né, dos valores e perceba bem, você vai dizer o melhor, mas eles não vão ouvir assim, né? Então vai ser um trabalho constante e você vai ter que confiar que Deus vai usar com muito cuidado, com muito amor. Uma boa decisão considera o futuro também. Versos 19 e 20 vai dizer o seguinte: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então, as coisas podem mudar, né? E nós temos que olhar para o futuro, e enxergar o futuro, e perceber o futuro, e delinear o futuro, para ver como é que ele vai nos afetar. Talvez você está bem nessa área, né? Depende da sua idade, né? Se você for uma pessoa sexy como eu, né? Um sexagenário, você já está com as coisas mais claras, mais tranquilas, e você vai poder fazer isso melhor. Se você está na meia-idade, se você está iniciando o seu projeto de vida, se você não começou sua família ainda, e se você está no terceiro, quarto, quinto ano primário, né? Eu espero que você esteja me ouvindo também, né? Seria bom você olhar para frente e ver onde eu posso chegar com Deus e onde eu vou chegar sem Deus.
não é? De maneira clara, de maneira verdadeira, sem criar monstros aí que não existem, não é? Mas e como seria o processo e o progresso disso tudo? O que Josué está falando é que, com base no passado e no presente, eles têm que pensar no futuro. Se os israelitas forem desobedientes, como os residentes anteriores da terra, serão rejeitados e castigados por Deus. Para continuar sua comunhão com Deus, precisam ser um povo santo e dedicado a Ele. Ah, você fala, puxa, a gente está vivendo uma bagunça aqui no planeta e parece que Deus não está preocupado. Deus está preocupado com aqueles que se preocupam com Ele. E Deus vai dar a seu tempo a resposta para cada um desses homens e mulheres que estão aí achando que Deus está complacente, não é? E não é nossa responsabilidade. Eu não queria a responsabilidade de dizer assim, ó Deus, mata esse monte de pecador aqui. Ainda que eles poderiam ser mortos, eu não faria isso, né? De maneira alguma. Porque eu não sei como é que Deus vai trabalhar na vida deles adiante. E eu não gostaria que, se eu fosse pego lá na minha escravidão do pecado, porque eu me converti com 25 anos de idade, como é que eu me sentiria com alguém decretando, ou querendo, ou falando, ou pedindo a morte dos pecadores, inclusive que eu estava inscrito nessa lista, né? Pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu estou no livro da vida. Aleluia! Né? Uma boa decisão considera as evidências sobre Deus, né? Então, o caráter de Deus, ele é santo, ele é zeloso, é o que nós acabamos de ler, ele é justo, ele é poderoso. As nossas decisões devem começar com Deus e não conosco. O que Deus faria, né? Tem um livro sobre isso, se você não leu ainda, leia, né? O que Deus faria no seu lugar? O que você faria no lugar de Deus? A chave dessa resposta é buscar a vontade dele e não a nossa. E se você for olhar no Novo Testamento, Jesus fala muito sobre essa questão de estar debaixo da vontade de Deus. E não tenha medo, não tenha vergonha e assuma. Agora, eu sei que pode haver crises na relação e nessa condição que você pode estar andando com Deus. Uma boa decisão também considera os destinos. Josué 24, ele vai falar no versos 14 e 15. E o 15 é provavelmente o verso que a gente mais gosta. Eu adoro esse texto. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma situação que você precisa decidir. E o que fazer? Né? O que é servir deuses falsos? Né? É andar, né, do jeito que o diabo gosta. Né? Agir como se não houvesse amanhã. E entender qual o destino de um ou de outro. Ah, mas ninguém nunca foi para o inferno para saber se ele existe, ninguém nunca foi para o céu para saber se o céu existe. Queridos, você tem uma prova dos dois aqui na Terra, não é? Tem ou não tem? Claro que tem. Né? A gente vê a propaganda do inferno o tempo todo na TV e você também vê uma boa propaganda do céu, não é? Então, a igreja é esse micro pedaço do céu que pode ser e deve ser evidente, né? E não apenas um lugar onde as pessoas se escondem de Deus imaginando que não vai acontecer nada se elas estiverem lá. Porque, na verdade, é a minha vida que vai definir isso e não o lugar onde eu estou. É importante que você pense dessa maneira. Terminando, uma boa decisão requer compromisso. Né? Josué lança o desafio, ele chama a nação. Eu gostaria muito de ter dito essas frases. E eu posso falar agora, eu vou dizer de novo aqui. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam ali do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Irmão, eu não estou espiritualizando a palavra. Eu estou dizendo que esse serviço é um serviço de carne e osso. É um serviço prático, é uma experiência empírica. Você vai viver isso e vai decidir assim, porque é assim que Deus quer que você viva. E é assim que a sua vida vai ganhar vigor, músculos espirituais para suportar a pressão que vai acontecer. Ah, pastor, já tive muito. Queridão, se você está vivo ainda, vai rolar uma pressão maior. Não é assim que é? Porque você não vai ser tentado naquilo que você é forte, você vai ser tentado naquilo que você é fraco. E você sabe muito bem que momentos de bonança, eles não te preparam para o ataque. Eu estava ouvindo ontem que os gafanhotos estão estacionados a 100 quilômetros do Brasil, né? E eles estão esperando que um tempinho melhor. Estão lá, né, com aquela carinha de pau deles, né, pegando os gravetos ali, acolá, de olho, né, nas terras brasileiras, porque lá o negócio é mais gostoso. Parece que o inimigo trabalha assim, ele não tem pressa, né? Ele fica lá esperando o momento. Enquanto isso ele rói osso. Uma boa decisão requer compromisso. E ele frisou a natureza do compromisso com as palavras da aliança, estatuto, testemunho, que envolve. Meu povo, se a gente não tivesse percebendo essa vitalidade que o Evangelho pode dar para você, e deixando que os momentos difíceis te roubem as vitórias que Deus pode dar, então você não entendeu nada. E quando eu falo vitórias, irmãos, não é sem trabalho. Porque Josué, o chamado de Josué aqui é para viver para Deus. Não é para esconder atrás da cruz. Eu sei que tem buscas e tem várias pessoas que falam isso. No sentido correto, é totalmente certo. Né? Quando eu digo esconder atrás da cruz, agora, é que a gente fica atrás de Jesus sem fazer nada que ele mandou fazer, imaginando que isso vai ser a nossa segurança. Então, vamos agir, vamos reagir, vamos tomar posições. A igreja de Deus é nossa, porque Deus te colocou na sua igreja. Então, torne-a realmente relevante nesse momento. Torne a nossa vida, a sua vida e a minha vida relevante para essa geração. Irmãos, se você acompanhou os devocionais dessa semana, o que eu tenho para dar, você viu que muito do que você vai fazer ou deixar de fazer vão alavancar o Evangelho ou vão deixá-lo simplesmente como uma apêndice, uma pintura, um ponto no horizonte. Simplesmente isso. Mas eu sei que você pode, eu sei que a graça de Deus tem trazido para você essa certeza e segurança. O discurso de Josué não é único, né? A gente sabe que Deus vem tratando e cuidando. Jesus pega essa mesma mensagem e nos chama para tomar a mesma decisão. Quer ver? Eu vou ler agora para nós Mateus capítulo 7, nos versos de 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pesado, não é? Mas é uma realidade, e eu gosto disso. Né? Eu acho que a gente precisa ser envolvido com a realidade da fé e ter prazer de enfrentar esses momentos difíceis, sabendo que Deus está com você. Promessa dele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus de estar conosco. E ele fala:
que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós temos uma base sólida para escolher, mas Deus deixa a opção com cada um de nós quando se trata de escolha de servir ou não ao Senhor. A decisão é toda sua. E aí a pergunta, o que vai ser? Irmãos, andar com o Senhor é maravilhoso. E nós precisamos ter isso em mente, para que o caminho seja gostoso, seja vitorioso, para que eu queira o caminho e não tenha medo dele, porque eu não estou sozinho. Você é o vitorioso, né? Jesus já falou sobre isso, né? Que a vitória é nossa. Ele disse que já venceu. Mas lembra, as batalhas do caminho, elas vão ser duras, elas vão ser muito complicadas e difíceis. Mas você pode passar por isso. E você pode sair desse momento maravilhado com Deus e como Ele é e o que Ele fez com você nesse período todo. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te traga essa certeza, essa segurança, para que a sua decisão seja totalmente balizada na vontade dEle, que agora já é a sua vontade. Tá pronto? Já já a gente volta para casa. Já já. E aí as duas casas, né? Já já a gente volta para casa na igreja e já já a gente volta para casa, a casa eterna do Pai. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te dê um domingo maravilhoso na presença dEle e que você abrace a fé dessa maneira. Tá bom? Deixa-me orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela misericórdia e graça do Senhor entre nós. Proteja em nome de Jesus essa doença que tem atacado o mundo inteiro. E que nós não estamos de maneira alguma longe de termos a doença em nós. Dá-nos sabedoria para não estar tomando passos em direção a ela. E que nós possamos de verdade, ó Deus, andar na Tua presença e sermos seguros. Eu oro ao Senhor também pela sogra da Lidê, que não tem notícia ainda hoje. Que o Senhor cuide dela, Deus, lá naquele hospital, naquela condição que ela está. Também a irmã do pastor Edmilson, que acabou de ser libertado desse mal e está curado em nome de Jesus, lá do Invejão. Mas ele tem uma irmã na cama, está há mais de 10 dias entubado. Cuida dela, Deus, a tua glória. Eu sei que muita coisa é triste e difícil. Obrigado pelos queridos que estão trabalhando, enfrentando todas as coisas. Deus, ajude-os a serem prudentes, cuidadosos. Essa doença é verdadeira, ela não é uma mentira. Não é uma gripezinha para a maioria das pessoas, ou pelo menos para uma boa parte delas. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Pela tua graça e pela tua misericórdia, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridão, que Deus te abençoe. Logo mais à noite nós teremos a live do Bruno às 19 horas. Espero estarmos juntos lá naquela live. Você é nosso convidado também, se você não faz parte dessa família do Monte das Oliveiras. Mas você é nosso convidado, se você pode, esteja conosco lá às 19 na live do Bruno lá no Facebook. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia maravilhoso na presença do Senhor. E até amanhã. Amanhã tem devocional todos os dias. A partir das 9 horas você pode já receber. E vamos andar juntos. Né? Vai ser muito legal. E eu espero que você aprenda bastante, assim como eu tenho aprendido. Tá bom? Deus te abençoe. E até logo mais à noite. Ou até amanhã. Né? Eu espero te ver. Tchau.